doutor, você já viu o que aqueles médicos que fazem sucesso, por exemplo, no Instagram têm em comum? Eles têm algumas coisas em comum. E uma delas é que eles utilizam uma técnica dentro de casa. Eu tenho certeza que talvez você nunca ouviu falar dessa técnica, eu geralmente abordo isso nos meus cursos, mas a técnica dentro de casa significa o quê? Você, médico, toda vez que for fazer um conteúdo, for gravar um vídeo como esse, por exemplo, ao começar o vídeo, relate algo como se você estivesse dentro da casa do paciente. É isso mesmo. Olha só, tem um case de um aluno meu que é psiquiatra, que toda vez que ele faz os vídeos dele, ele começa com exemplos, como se ele começa a imaginar um paciente que sofre de um determinado transtorno, de uma determinada patologia, o como seria o dia a dia dentro de casa desse paciente. Mas ele não inventa isso, os pacientes falam para ele essas coisas. E aí ele começa a imaginar e aí ele fala no vídeo. E aí o que aconteceu? Ao longo do tempo as pessoas passaram a procurar ele. E elas sempre falam para ele o seguinte: doutor, eu te procurei porque você foi a única pessoa que falou daquilo que o meu filho sofre, como se você estivesse em casa junto comigo vendo ele sofrer daquilo. Eu lembro de um vídeo que ele falou sobre birra de criança, que as crianças geralmente faziam birras que elas trancavam a porta do banheiro e faziam a birra sozinha para o pai escutar e o que era aquilo. E aí chegaram pacientes até o consultório dele que falaram o seguinte: doutor, o meu filho faz isso. Doutor, o meu filho se tranca no banheiro e começa a fazer aquela birra e eu não entendi o que era aquilo. É lógico que eu te dei um exemplo simples aqui, mas independente da sua especialidade, imagina, por exemplo, você que é dermato, e você ao começar a gravar um vídeo, você quer atingir um público, por exemplo, um público de mulheres grávidas, por que não? E aí você vai começar a relatar problemas de manchas que aumentam de tamanho na gravidez e coisas do tipo. Ou seja, você começa a relatar problemas e aí quanto mais fundo você relatar esse problema, a pessoa vai sentir que aquilo é para ela. E essa técnica é muito importante porque ela se conecta com o paciente. Tudo que um paciente quer escutar num vídeo, quando você publica, é que você conhece do problema, ele quer ter certeza que você conhece do problema dele. E essa técnica dentro de casa é uma maneira de mostrar o quanto você conhece. Então, se a gente conseguir trazer essa técnica para a parte prática da coisa, é você fazer o seguinte: antes de você gravar um conteúdo, começa a se perguntar como será que é dentro de casa, como é que o paciente lida com esse problema dentro de casa, como é que os pais desse paciente lidam com esse problema dentro de casa, como é que uma mãe lida com o problema do filho dentro de casa, um problema que eu posso resolver. E aí você usa essa técnica dentro de casa, sempre utilizando esses exemplos, tá bom? Até porque muitas vezes o paciente ele chega no consultório e ele esquece de relatar o dia a dia dele. É um paciente que ele sofre daquela patologia e existem coisas que ele passa no dia a dia que ele nem sabe que está relacionada com aquela patologia, com aquela doença, com aquela síndrome. Esse paciente simplesmente, ele todos os dias ali, ou de vez em quando, ele sofre aquilo, só que ele não consegue relacionar aquele ato com a patologia dele. E ao você gravar um vídeo e começar a explicar como se você estivesse dentro da casa dele, pode ser que ele fale: nossa, então isso faz sentido, eu também sofro com isso. O paciente nem sabia que existia tratamento. Ele pode passar a te procurar. Então, toda vez que você for fazer um vídeo, pense: eu estou dentro da casa dos pacientes e eu vou narrar essa realidade.